Vamos dar continuidade, né, o nosso módulo 2. Com o nosso módulo 2, o título é Triângulos e Polígonos, né, ou Polígonos e Triângulos. Tá? Esse é o nosso módulo 2. Tá? Aqui são os triângulos, né, triângulos e os polígonos. Na realidade, triângulo é um polígono, nem sempre todo polígono é triângulo. Bom, e nós vamos ver agora um assunto importantíssimo, né, que é a semelhança entre triângulos. Tá? Vamos colocar aqui, né, dois triângulos. Né? Tem um triângulo aqui, certo? Triângulo qualquer, né? Triângulo escaleno, certo? E aqui, vou ter esse triângulo aqui. Certo? Bom, aqui eu tenho meus lados, né? Vou chamar de meu lado, né, B, certo? Aqui vai ser meu lado B', certo? Aqui, no caso, C, e aqui C'. E aqui, né, meu A, e aqui meu A'. Certo? O importante na semelhança de triângulos, né, é que os ângulos, né, esses ângulos, né, são iguais. Né? Esse é igual a esse, certo? Esse é igual a esse, e esse é igual a esse, certo? A semelhança de triângulos, né, que os lados são chamados lados homólogos, tá? B e B', né, são homólogos. C e C' também são homólogos, porque eles opõem, né, ao mesmo ângulo. Tá? Eles não são congruentes, tá? Mas são homólogos. Né? E aqui eu posso escrever, né, essa relação, né, aqui. Ó, posso escrever assim. A. Né, está a linha, tanto faz. A linha está parada. Agora aqui eu tenho que continuar o triângulo menor, certo? Assim como B' está para B, assim como C' está para C. Ou, né, se começar com A, né, eu posso ser A sobre a linha, né, igual a... Por quê? Um exemplo, tá? Isso aqui é matemática, né? Só, né, rever, né, meu canal do YouTube, né, que eu sempre gosto, né, Fialho Thompson. Né? Esse canal, né, tem 65, 70 vídeos, né, postados no YouTube. Tá? E esse é meu canal, Fialho Thompson. Né? Você vai entrar no Google, né, você vai ter esses vídeos. Né? Então, repara só uma coisa que é importante, né, sobre fração. Né? Imagina só, né, eu tenho aqui, né, suponha que B, né, B seja 10, tá? E B', né, seja 2. Tá? Ora, se os ângulos são iguais, eu já posso escrever, né, que B sobre B', né, ou B' sobre B, né, então eu posso escrever aqui, ó, que 10 sobre 2 vai ser igual, ó, eu comecei com maior, né, então vai ser igual, no caso, a C sobre C', né, a C sobre C', e vai ser igual, né, a B sobre B'. Ora, se eu souber, no caso, né, o ABC, né, eu tenho o A', B', C', né, certo? Por exemplo, se o C valer 8, certo? O C valer 8. Né? E aqui eu posso escrever, né, que essa relação, né, vale 5. Né? Certo? Se C é igual a 8, né, 8 igual a 5 C', né? Então vamos supor, né, suponha que C, né, seja igual a 8. Né? Isso aqui implica, né, que 8 sobre C', né, 8 sobre C' vai ser igual a 5, né? Certo? Aqui, né, vocês fazem, sempre multiplicam em cruz. Ó. Aqui tem um 1zinho aqui embaixo, né? Ó. 8 vezes 1 dá 8. Né? 5 vezes C', né, dá 5 C'. Daqui, ó, C', né, é igual ao que está do outro lado, né, que é o 8, né, dividido por 5. Então, C' é igual a 8 quintos. Né? Da mesma forma, né, suponha, o meu B,
né, é igual a 10. Tá? Se meu B, né, é igual a 10, meu B é igual a 10, certo? O que eu posso ter? Né? Posso ter meu B' que é 2, quer dizer, nesse caso é dado. Tá? Se eu tiver, por exemplo, meu C', meu A', tá? A', né, igual a 15, né? Se eu tenho A' igual a 15, né, eu tiro o meu A. Por quê? Né? Porque nesse caso aqui, ó, eu tenho a semelhança, né, vai ser A sobre A', né? Se a linha for 15, né, meu A eu multiplico em cruz, né? 5 vezes 15, né? Meu A, né, é 75, certo? Meu A é 75. Então, na semelhança de triângulos, primeiro, né, eles não necessariamente são côngruos, tá? Porque esse lado é diferente dele, certo? Tá? Mas ele tem lados homólogos. Tá? E às vezes, né, ele não vem assim, né, bonitinho, assim, para você enxergar. Né? Às vezes você tem que descobrir, né, a semelhança dentro de uma outra figura. Certo? Então vamos ver o seguinte. Tá? E essa ideia, né, quer dizer, um exemplo, você sabendo, né, B e B', você sabe a razão de semelhança, é chamada razão de semelhança. Né? Tanto faz você colocar B sobre B' ou B' sobre B, né? No caso, se eu tivesse aqui, né? Se eu trabalhasse, em vez de 10 sobre 2, né? Trabalhasse com B' sobre B, né? Nesse exercício aqui, ó, tá? Aqui seria o quê? B' 2, certo? E B vale 10, né? Então, a minha razão de semelhança, né, é 1/5. Tá? Então, eu escreveria, por exemplo, né, que C', né, sobre C, C' sobre C, né, vale 1/5. Né? E a linha sobre A também vale 1/5. Quer dizer, tanto faz você escrever, né, os maiores, né, no numerador, né, os menores no denominador, ou vice-versa, tanto faz. Você tem que obedecer isso aqui, né, essa razão, chamada razão. Né? Então, esse é o primeiro ponto importante. Uma propriedade interessante, né, sobre semelhança, né? Imagine dois triângulos, aqui eu botei triângulos, né? Esse S é de triângulos. Imagine dois triângulos semelhantes. Tá? Dois triângulos semelhantes. Comecei nesse caso aqui. Tá? Aqui, seja P, o meu perímetro, né, de ABC, certo? E P' é o perímetro do seu homólogo, né? A linha, B', C'. Olha que interessante. Né? Se eles são semelhantes, A sobre A' igual a B sobre B', igual a C sobre B', igual a uma razão de semelhança que eu vou chamar de K. Tá? K, né? Repara que no caso aqui, né, o meu K, né, foi 1/5, né, certo? Ou o meu K é igual a 5, né? Tanto faz, né? Certo? Então eu vou chamar de K, essa constante, né, que é a minha razão de semelhança. Olha, aqui, ó, olhem para aqui, ó, eu vou colocar aqui olhem para aqui e olhem para aqui, certo? Aqui tem um umzinho embaixo, né? Aquele truque, né? A vezes 1 dá A, né? Então, A igual a K vezes a linha, né? Então, A igual a K vezes a linha. Da mesma forma, né? Eu olho para aqui, né? Olho para aqui e olho para aqui, certo? B igual a K, B'. B igual a K, B'. E C, né? Igual a K, C'. Agora eu vou pegar A, B e C, né, e jogar aqui, ó. Então eu vou ter meu P, né, meu P vai ser igual. Em vez do A, né, eu coloco K a linha. Né, K a linha. Mais, em vez do B, né, eu coloco K, B'. Certo? E em vez do C, né, eu coloco K, C'. Ó, como o K, né, isso aqui são parcelas, né? Como K é um fator comum, né, eu posso colocar, né, meu K, né, em evidência. Então vai ser A' mais B' mais C'. Ora, A' mais B' mais C' nada mais é, né, do que o meu P'. Né? Isso aqui é o meu P'. Então, né, P sobre P', né, P sobre P', né, que é a razão entre os perímetros, né, é a mesma razão de proporção daqui. Então, eu posso colocar aqui, se eu quiser, ó, perímetro P sobre P', certo? Ou P' sobre P vai ser 1 sobre K, né? Vai ter que colocar C' sobre C igual a B' sobre B, certo? Isso é uma propriedade que é importante, quer dizer, os perímetros, né, eles guardam, né, a mesma proporção K, né, do que os seus lados, tá?
Isso é um exemplo, né, interessante. Vamos ver esse exercício, tá? Sobre semelhança, né? Sem semelhança de triângulo você não resolve esse exercício, então tem que saber direitinho. Olha só, vamos ver o enunciado. Pelos pontos A e B, tá? Pelos pontos A e B, tá? De uma reta, né? Eu traço essa reta aqui, né? Entre os pontos A e B. Tá? Eu vou traçar as perpendiculares, né? AC e BD. Então, eu digo, né, que elas são perpendiculares, certo? Eu digo que elas são perpendiculares. Eu estou dizendo, o problema está dizendo, certo? Por A eu tiro uma perpendicular e por B eu tiro uma perpendicular. Né? E aí, o que acontece? O que o problema diz? Né? E sobre elas, tomamos os segmentos AC, né? AC igual a 13, né? AC igual a 13 decímetros, né? E BB, né, igual a 7 decímetros. Então, isso aqui são dados do problema. Tá? São dados do problema. Bom, no segmento AB, tá vendo o segmento AB? AB, né, eu estou dizendo que mede 25 decímetros. Tá? No caso, né, eu pego um ponto P, né, tal que, né, os ângulos PCA e PDB, né, sejam congruentes, sejam idênticos. Tá? Isso está dizendo, o problema está dizendo, certo? Sejam iguais. Calcular os segmentos AP e BP, né? AP e BP, certo? Então, eu estou dizendo, tá? Isso tudo é dado. Eu dou a reta, né? Dou o segmento de reta AB, que mede 25. Aqui eu tenho minha perpendicular, que mede 13. Aqui minha perpendicular, que mede 7. E aí tem um ponto aqui, ó, tal que, se eu jogar, né, esse segmento para cá, esse segmento para cá, eles formam o mesmo ângulo, tá vendo? Tá? Eu quero saber quanto mede, né, o AP e o BP. Certo? Se eu pegar meu ponto aqui e unir aqui, ó, ao C, né, e unir ao D, né, esses ângulos não vão ser iguais, tá certo? Então, exatamente, eu procurei um ponto aqui de modo que esses ângulos sejam iguais. Ora, claramente, né, se observa, né, que os triângulos ACP e PDB são semelhantes. Por quê? Primeiro que eles possuem um ângulo de 90 graus, certo? E depois que eles possuem o mesmo ângulo alfa, tá vendo? Eu quero que esse ângulo aqui seja igual a esse. Eu não estou perguntando, estou dizendo. Né? Evidentemente, né, aqui 90 mais alfa, né, o que falta para completar aqui, né, de 180, né, é o mesmo que falta para completar aqui, né, que é meu beta. Né? Aqui é beta e aqui é beta. Tá claro? 90 e alfa, 90 e alfa. Né? O que resta para 180 aqui é o que resta para 180 aqui. Né? Então eu digo que os triângulos, né? Os triângulos, né? É ACP, né? ACP, né? É semelhante ao triângulo B, né? No caso BPD. Eles são semelhantes. Então eles guardam a mesma proporção. Ora, como as minhas incógnitas estão aqui, eu vou usar, né, as minhas incógnitas. Olha só. Quem no triângulo ACP, né, está oposto ao ângulo alfa? Né? No caso é o AP, né, que é a minha incógnita aqui. Ó, AP, ó, AP. Certo? Eu dou sempre um tracinho em cima para dizer que é segmento. Agora, né, eu vou para o meu outro triângulo, né, o homólogo, vou verificar. Né? Aqui eu posso falar em cateto, tá? Porque o triângulo é retângulo. Qual cateto nesse triângulo que se opõe a alfa? É BP, né? Então aqui, ó, BP, né? BP, certo? Agora, olha só. Eu estou começando do triângulo maior para o menor, né? Então, quem se opõe ao ângulo beta? É o número 13, né? Certo? Número 13. Tá? E quem se opõe a beta no menor? Número 7. Tá? Essa é a razão de proporção. Tá? Agora, uma coisa interessante, tá? Que nada tem a ver com proporção, né? Que é fração. Tá? Olha que interessante. Olha que interessante. Isso aqui é para ajudar, é um reforço. Tá? Você deveria saber, isso não tem problema. Aqui, ó. Por exemplo, 2/5, né? É igual, por exemplo, né? Tem que ser igual, né? Aqui, vamos multiplicar aqui por 3, né? Dá 6, né? E aqui por 3 dá 15, certo? Para você verificar se as frações são equivalentes, é só multiplicar em cruz, né? 2 vezes 15, 60. 6 vezes 15, no caso,
60 também. Olha que interessante, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou somar um aqui. Então, para a igualdade permanecer a mesma, né, eu vou somar um aqui, ó, certo? Então, vou trabalhar aqui, ó, né? Esse lado, né, é a mesma coisa que 2/5, né, 2/5, mais, né, 1, né, é 5/5, né? Certo? Igual, ó, aqui, ó, aqui vai ser 6/15 mais 15 sobre 15, né? Que é 1, né? Certo? Aqui, ó, 2 mais 5, 7, né? 7/5, né? Isso aqui implica, né? Olha só. Que 2 mais 5, 7, ó. 7 sobre 5, né? Que tem o mesmo denominador, né? Vai ser igual, né? Aqui, 6 mais 15, né? 6 mais 15 sobre 15, certo? Então, uma propriedade interessante que eu posso escrever, então, ó, olha só, AP mais PB, BP ou PP, tanto faz. AP mais PB sobre BP, né, ou PB, né? Isso aqui é igual, no caso, né, a 13 mais 7, né, sobre 7. Certo? Por que eu forcei isso aqui? Né? Aqui é a mesma coisa. Né? Eu tenho a soma, né, dos meus, né, a soma, né, do numerador com o denominador, né, aqui, ó, a soma, né, do numerador, no caso, né, aqui, ó, 2, né, 2 mais 5, certo? Aqui eu tenho AP mais PB, certo? Sobre PB, né, no caso aí, né, sobre 5. Tá? Então isso aqui, ó, eu fiz idêntico a isso que eu fiz aqui, ó. 2 mais 5, ó, 2 mais 5, certo? Por que eu fiz isso? Porque AP mais PB, né, no caso, né, isso aqui eu tenho, ó, AP mais PB é igual a 25, certo? Né, no caso. Tá? Aliás, aqui, ó, desse lado, ó. Vou pegar uma cor aqui, ó. Aqui, ó, é igual a 25, certo? E aqui é igual a 20, certo? Então eu tenho, ó, 25, olha como é que é fácil, ó, 25 sobre PB, né, ou PB, tanto faz, sobre PB, né, que é esse aqui, né, assim como, né, 20 está para 7. Ó, aqui é só multiplicar em cruz, né, ó, 20 PB igual a 7 vezes 25. Certo? Eu não gosto de colocar ponto multiplicando para não confundir, então eu prefiro colocar parênteses, né? Então PB vai ser igual, certo, a 7 vezes 25 sobre 20. Ó, sempre exercício de concurso e tal, não começa a multiplicar não, porque aqui, por exemplo, você pode cancelar, certo? 20, no caso, né? Por 5 dá 5, né? Por exemplo, né? 20 por 5 dá 5, tá? E 20 por 5 dá 4, tá? Se aqui fosse 8, já dava para simplificar aqui e tal, tudo bem. Então, eu achei meu PB, tá? Não vou fazer essa conta aqui. Achado PB, né? Achado PB, né? O AP, né? O AP, né? O AP é 25 menos PB, né? Que é 7 vezes 5, 7 vezes 5, né? Dividido por 4. Né? Faz essa conta, né? E não esqueça de colocar a unidade, certo? Isso aqui é decímetro, né? Decímetro. E PB também é decímetro. Né? Vamos ver. Esse problema, na realidade, isso aqui é uma propriedade, né, de fração. Você soma 1 e soma 1, né? Certo? Aí coloca isso tudo sobre o mesmo denominador, né, que é 5, né? Certo? Então vai ficar 2 mais 5 sobre 5. Mesma coisa aqui, né? AP sobre PB, né? O que você vai fazer aqui, ó? Né? Ó, você vai somar 1 aqui, né? Ó, e vai somar 1 aqui, ó. Certo? Se eu somar 1 aqui, o que eu vou ter nesse 1 aqui? PB sobre PB, né? O mesmo denominador, tá certo? A mesma coisa, só estou PB sobre PB, né? Que dá 1, né?
esse denominador é o mesmo, né? No caso. Né? Aí você coloca, né? Aqui você coloca AP mais PB, AP mais PB, tá vendo aqui, ó? Sobre o mesmo denominador, que é PB. E mesma coisa do outro lado, certo? Vai ser aqui, né? Esse 1 aqui, ó, né? É 7 sobre 7, né? Então você vai ter 13, 7 mais 7 sobre 7. Então vai ser 13 mais 7 sobre 7. Esse número você tem, né? Você tem a soma. Aí tira PB, né? E calcula o problema. Certo? Muito interessante. Né? Este teorema, né, que será demonstrado, né, ele é muito importante. Por quê? Né? Pela razão de semelhança, nós vamos mostrar, né, aqui eu tenho meu triângulo ABC, né, e tem um triângulo AB', que é semelhante a ABC, certo? Será demonstrado, né, aqui é o meu lado B minúsculo, né, que é B1 mais B2, e aqui é meu lado B' minúsculo, né, que é B'1 mais B'2. Queremos demonstrar que, no caso, né, H, que é minha altura, né, relativa ao vértice A, H está para H', certo? Assim como meu B, né, está para B'. Tá? Isso não é óbvio. Tá? Vamos ver o seguinte. Aqui eu coloquei, né, as letras, né, adequadas, né, nos triângulos. Tá? Aqui eu tenho meu BT, né, eu chamei de B1, certo? Meu TC de B2. Tá? Da mesma forma, analogamente, T', C' de B'2 e B', T' de B'1. Aqui meu H' de A a T' e meu H de A a T. Isso aqui são alturas, né? Logo aqui, né, forma um triângulo de 90 graus, triângulo retângulo. Bom, vamos ver o seguinte, olha só. O triângulo AT', né, ele é semelhante ao triângulo ATC. Por quê? Primeiro, que eles possuem, né, ângulos de 90 graus. Tá? E esse ângulo aqui ele é comum. Né? É um ângulo agudo comum aos dois triângulos. Logo, né, esse aqui é o complemento desse e esse aqui é o complemento do mesmo ângulo. Né? Logo, os ângulos são, né, idênticos, tá? Logo os triângulos são semelhantes. Então eu posso escrever a razão de semelhança para esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui, ATC, né? Triângulo ATC e o triângulo, né, AT', C', certo? AT', são semelhantes. Então vamos ver, ó. H, daqui até aqui, ó, meu H, do triângulo maior, está para H', que é do triângulo menor, assim como, né, B2, né, que é esse lado maior, está para B'2. Agora vamos olhar, né, para esse triângulo aqui, ó, da esquerda, certo? Esse triângulo e seu semelhante, né, que é o AT', B'. Por que é semelhante? Da mesma forma, né, possui um ângulo de 90 graus, né, ângulo reto, e esse ângulo agudo aqui, ó, ele é comum, né, aos dois triângulos. Ó, é comum a esse triângulo, né, e a esse triângulo. Esse aqui, né, é o complemento desse, né, e esse aqui é o complemento do mesmo ângulo. Só os três ângulos, né, desse triângulo são idênticos. Né? Agora vamos ver os lados homólogos. Tá? Da mesma forma, o triângulo AT', B', né, é semelhante ao triângulo ATB. Certo? Bom, o que nós vamos ver aqui? É da mesma forma. Ó, H, né, do triângulo maior, está para H'. Repara que eu estou olhando aqui, para esse lado. Esquece esse aqui. Ó. H, né, está para H', certo? Que é esse triângulo aqui, certo? Assim como, né, no caso, B1 está para B1', né? B1 está para B1'. Então, H sobre H' é igual a esse e H sobre H' é igual a esse. Eu concluo, né, que essa igualdade, essa aqui é igual, né? Duas quantidades, né, iguais a uma terceira, né, são iguais entre si. Né? Se A igual a B, né, e A igual a C, é porque C é igual a B, né? Certo? Então aqui eu tenho que B2 sobre B'2 é igual a B1 sobre B'1. Mas o mais importante é essa relação aqui, ó, que está com asterisco azul aqui. Né? Essa que nós vamos ver. Agora observe. Repare, aqui eu posso brincar, né? Posso brincar que eu digo é o seguinte, imagina aqui, ó, vamos botar um rascunho aqui, certo? Vamos botar um rascunho aqui. Ó. Se eu tiver a fração, por exemplo, bem simples, ó, 1/2, né, igual a 2/4. Né? Olha só, vou colocar 4/8. Pronto, 4/8. Quer ver? Ó? Eu posso passar esse para cá e esse para cá. Quer ver? Ó? Olha,
um quarto, ó, um quarto, né? Igual, passei o 4 para baixo, né? No caso, né? Vai ser, se eu passo o 4 para baixo, eu mando 2 para lá, né? Ó, 2 oitavos, certo? Repara, 1 vezes 8 é 8, 2 vezes 4 é 8, certo? Então eu posso trazer esse para cá e levar esse para lá. Eu posso trazer esse para cá e trazer o 1 para lá. Vamos fazer isso? Vou pegar o 8 e jogar para lá, ó. Pegar o 8 e jogar para lá, ó. Tá 8 aqui. Mantenho o 2, ó. Certo? O que eu vou fazer? Pegar o 1 e jogar para cá, né? Aqui é o 4, aqui é o 1. 8 por 2 dá 4 por 1, certo? Então eu posso, tranquilamente, né, nessa fração aqui, ó, né, nessa fração aqui, ó, trazer o B1 para baixo do B2 e jogar o B'2 para cima. Foi isso que eu fiz aqui, certo? E agora eu vou aplicar aquela propriedade, né? Isso aqui é uma igualdade, né? É uma balança, né? Vide meus vídeos, né, sobre equações do primeiro grau e sistema de equações com duas incógnitas. Tá? Vai estar tudo detalhado, né? Resolução de sistema de equações e equações do primeiro grau. Então, repara, aqui é uma igualdade, né, uma balança, como eu falo lá nos meus vídeos. Né? Eu somo 1 aqui, tem que somar 1 aqui. Né? Mas esse 1 eu posso substituir por B1 sobre B1, né? Com o mesmo denominador. Então, vai ficar B2 mais B1 sobre B1. Da mesma forma aqui, nesse 1 eu posso substituir por B'1 sobre B'1, né? Então eu vou ter uma soma de frações com o mesmo denominador, mantenho o denominador e somo os numeradores. Tá? Então essa é a igualdade aqui. Por que eu fiz isso? Porque B2 mais B1, tá vendo aqui, ó, B2 mais B1, né, é meu B. Né, é meu B do triângulo grandão aqui, ó, certo? Então aqui eu coloco, né, BC, né, de propósito, que é nada mais, nada menos que meu B, certo? E B'2 mais B'1, né? B'2 mais B'1 é meu B', né? Que é meu B' minúsculo, tá? Então aqui é B', aqui é B. Tá? Então B sobre B1, né? É igual a B', né, sobre B'1. Ah, mas B' sobre B'1, vamos lá para o nosso azul, ó, certo? No caso, né? No caso, B1, né? Sobre B'1, ó, B1 sobre B'1, nada mais é que a relação entre as alturas, né? Então, o que eu tenho? B sobre B', né, é H sobre H', certo? Exatamente o que nós queríamos demonstrar, né? B, né, sobre B' é H sobre H', certo? Isso aí é uma relação entre alturas também. Essa demonstração, né, ela não é óbvia, tá? Então, se vocês verem os exercícios resolvidos e tal, tá? Essa relação, como vocês estão vendo, né, ela não é óbvia. Então, nós vamos fazer um exercício, né, próximo, né, a próxima no caso, né, próxima aula, né, próximo exercício vai ser exatamente empregando isso aqui, tá? Essa relação muito importante. Aplicando o que foi visto, né, anteriormente, vamos ver o seguinte. As bases de um trapézio, certo? Aqui são as bases de um trapézio, né? AB, né, e CD. Tá? As bases de um trapézio medem, né, 28, né, que é o meu CD, né, e meu AB mede 42, no caso, centímetros. Tá? E a altura desse trapézio, né, a altura é a distância, né, entre as bases. Né? A altura mede 12 centímetros também. Então eu tenho base maior, base menor e a altura, né, que é a distância, né, entre essas paralelas aqui. Então olha para o meu trapézio ADCB, né, ou ABCD, certo? Bom, a exatamente 3,6 centímetros da base maior, né, essa aqui é a base maior, certo? Então eu levanto 3,6 centímetros, né, traça-se uma paralela a essa base, né, a essa base maior. Então, a 3,6 centímetros, eu tracei, né, uma paralela a essa base maior, certo? Que é exatamente o EF, tá? Que eu estou chamando de X, você não vê por quê. Calcular o segmento dessa paralela, quer dizer, meu X, tá? Compreendido entre os lados não paralelos do trapézio. Né? Aqui eu tenho meu trapézio, né? O X vai entre os lados não paralelos, quer dizer, do E até o F. Tá? Esse é meu X. Tá certo? Então, nós vamos ver a solução exatamente aplicando, né, a semelhança agora, né, entre lados e alturas. Certo? Né? Que nós vimos exatamente no passo anterior, né, que foi dado, certo? Na aula anterior, nas observações, naquele teorema exatamente demonstrado.
Bom, agora vamos ver o seguinte, olha só que interessante, né? Vamos ver a relação entre as alturas, né? Aqui eu tenho semelhança de triângulos. Né? Repare que eu tenho 3 triângulos aqui, ó, só observar, e são semelhantes. Primeiro triângulo, né, no caso, é o VAB, né? Esse triângulo aqui, ó, certo? Ele possui esses 3 ângulos aqui, ó. O outro triângulo, né, semelhante é VEF, né? VEF é outro triângulo que é semelhante. Tá? Repara que os ângulos, né, são exatamente iguais, né? Esse ângulo igual a esse, certo? Etc. Tá? E o terceiro triângulo, né, é o VDC, certo? Bom, qual é a altura, né, relativa, né, ao triângulo VDC? Né? A altura é H, certo? Então eu já poderia escrever, né, né, que H, né, H sobre 28, né? H é a altura, né, e o DC, né, é 28. Né? Agora vamos pegar as outras alturas, né, e realmente as outras alturas e os lados homólogos. Né? Eu tenho 28, tenho o X e tenho 42. Né? Então são os lados homólogos. Né? Que são os lados, né, opostos a esse mesmo ângulo aqui, ó, que é o ângulo do vértice. Né? Esse mesmo ângulo aqui. Ó, certo? São os lados homólogos. Então vamos ver. Primeira coisa, né? O que eu vou ter? Olha, presta atenção. Ó. Vamos ver a outra altura. A outra altura vai ser 12 mais H, né? A altura do triângulo maior, né, VAB, né, vai ser 12, né, que é daqui até aqui, mais H, certo? Então, eu estou trabalhando entre alturas, tá? Então, a altura desse está para esse, assim como a altura do maior vai estar para AB, né? Certo? Então, eu vou ter aqui, ó, 12, olha como é que é simples, ó, mais H, está para 42, né? Está para 42, né? O homólogo do 28, né, é o 42, né? O homólogo, no caso, né, do H, né, até vou colocar até, né, a mesma cor para não ter, ó, aqui no H. Ó. O homólogo do H, né, vai ser exatamente essa altura daqui, ó, né, certo? Que vai ser 12, né, 12 mais H. Certo? Repara que interessante. Se eu quiser aqui, né, eu já calculo H, que eu vou precisar depois. Certo? O que eu faço? Né? 12 mais H, né, no caso, né, sobre 42, igual a H sobre 28. Certo? Você resolvendo isso aqui simplesmente, né, meu H vai valer, né, 24. Certo? É fácil, né? 12 mais 24 sobre 42, né, igual a 24 sobre 28. Tá? Só fazer isso aí. Né? A equação multiplica em cruz, né? 12H, né? Vai ser 28 vezes 12 mais 28 vezes H. Né? Resolve essa equação para H, né? Vai encontrar 24. Certo? Agora, nós usamos o quê? Esse triângulo, né? E o triângulo grandão. Nós temos que envolver, né, esse triângulo aqui, ó, o triângulo médio. Né? Médio que eu estou falando que está entre, né, esse pequeno aqui, ó, e o maior. Certo? Então, esse triângulo médio. Vamos ver os lados homólogos. Olha que interessante. Qual é a altura relativa a esse triângulo médio? Cuidado, hein? Ó, cuidado. Né? A altura vai ser o quê? Ó, 12 mais H. Né? Agora eu tiro essa distância aqui, ó, que é o 3,6. Né? Então a altura, né, relativa, né, ao triângulo médio, né, vai ser V, vou colocar até um ponto aqui, ó, VT. Certo? VT é essa altura aqui. Ó. Ora, VT, né, vai ser exatamente o quê, né, no caso? Né? VT, né, vai ser 12 mais H, né, que é daqui até aqui, ó, menos 3,6, né? Certo? Então, ó, vamos ver aqui. Ó. Eu vou ter, no caso, 12 mais H, né, menos 3,6, né? Certo? Sobre quem? Sobre o lado homólogo, né? Sobre X, né? Certo? Isso aqui é exatamente igual, né, a H, né, sobre 28. Né? H sobre 28.
Entendeu? Quer dizer, repara só, eu quero a altura, né, desse triângulo AEF. Né? Olha só, vamos ver se te encontro uma cor aqui. Ó. Eu quero a altura daqui, certo? Até aqui, ó. Só para ficar bem claro. Ó. Certo? Eu quero essa altura aqui, ó. Certo? Para quê? Né? Essa altura está para x, né? Assim como essa altura, h, está para DC, que é 28. Foi exatamente o que foi escrito aqui. Ó. Só que essa altura é só olhar, né? É daqui até aqui, menos essa distância aqui. Né? Ora, daqui até aqui, né? É 12 mais o h minúsculo, né? Menos 3,6 está para x. Como h já é 24, né? Eu jogo aqui, ó, meu 24. Né? Eu jogo aqui, certo? E jogo aqui, ó. Então eu fiquei com uma equação, né, no caso, né, 12, que é meu x, né? Aqui, ó. Só ver aqui, ó, hx, ó, x vezes h igual, né, a 28, que multiplica, né, 12 mais h menos 3,6, né? Certo? Estou multiplicando em cruz. O 28 multiplica tudo, certo? Ó, o h é 24, né? Certo? Então, meu x vai ser igual, né, ao que está do outro lado, né? 28, que multiplica 12 mais, né, onde tiver h é 24, certo? Menos 3,6, certo? Sobre, né, x vezes h, né? O x, o h vem para baixo aqui, né? Então, dividido, né, por 24. Certo? Esse é meu valor de x. É só fazer a conta, certo? Fazendo a conta, né, eu vou encontrar x igual a 37,8 centímetros. Repara que nós usamos exatamente, né, o teorema anterior, visto anteriormente, certo? Sem esse conhecimento, né, de semelhança entre alturas e lados, você não consegue resolver, certo?